Mas agora com a barba, agora eu tô menos. Não, mas agora você fez cosplay, não fez, professor? Pode falar. Não, ainda não fiz não. Minha filha tá tentando fazer que eu faça, mas ainda não fiz não. Faz sim, professor. Vai ficar top. Aqui em Campos tem, né? Eu sou de Campos, na verdade eu moro em Campos, e aqui tem uma semana aqui que o pessoal faz, né? O cosplay, não sei o que, Goitanime. Sou doido pra esse trem aí. Eu já fiz bastante, professor. O Icaro é daí, de Campos. Eu tenho Ele professor. Parece um é bem famoso aí. Mas ultimamente eu tô meio devagar, né? Tô meio devagar, eu assisti aquele Fúria de Titãs, né? Agora, recentemente, mas eu tô meio devagar. Esperando agora ver se vem outro desenho que me anime, outro anime que me One anime. Piece, professor. Vai ver One Piece. Melhor anime que tem. Não, eu não Joga mais Epson. Não, tem que ver. Não pode jogar o anime sem assistir. Eu jogava sem assistir, depois que eu comecei a Não, assistir. cara, não é. Zoro Sola. Não, One Piece é muito bom, cara. Você tem que dar uma chance. A geografia do universo é impressionante, tá ligado? Professor. É, One Piece é aí o o melhor. cara pelou. One Piece é um anime que você estuda geografia junto. senhores, eu acho que vocês não estão entendendo. Eu não tenho tempo de vida suficiente para assistir todos os episódios. Aí você tem um Cara, ponto. Eu também não tenho. Depois que você termina, você fica assim, episódio, caraca, velho, por que eu terminei rápido? É surreal. Eu tô no episódio 892 e tô vivo. Eu acho pouco, professor. Os Acha episódios pouco. que tem. Tem pouco. Kazuya-sama tem muito mais coisa. Aí você não tá vendo, é o Gustavo de Luffy. Kazuya tem Aí, ó. 7.699 episódios. Kazuya-sama. Muito bom anime. O esquema é ver Cavaleiros do Zodíaco, velho. Muito bom. Eu percebi agora o quão boa pra assistir série eu sou. Com 8 episódios já passa um aperto. 8 episódios, a pessoa já enjoa, é isso? Já é Peraí, difícil só- de assistir, eu demoro pra caramba. Não, eu admiro quem tem One Piece é a vez. Pô, Quando chega no gente, quem já episódio viu 900. Prison Break? Prison Break. O professor tá tentando dar aula aí, gente. Vamos parar de falar de anime. Eu tô aí, qual tentando foi? projetar a bagaça aqui. Peraí. Então pode continuar. Não, vamos continuar falando então. Professor, qual shampoo você usa? Estão fazendo Achei que o pergunta professor aqui. tava quieto porque não tava É o conseguindo shampoo dar anti-quedas, né, aula. professor? E já que tá tentando projetar ali, então tá safe. Professor, Não, usa tipo- shampoo anti-quedas, né? Velho, eu admiro muito quem tem coragem de assistir Grey's Anatomy, velho. Paciência, mano. Muito ruim. Outra parada que eu também não tenho mais tempo de vida pra poder seguir. Nossa senhora, eu acho que é 12 Grey's temporadas. Anatomy Ninguém já- tem paciência. 16 temporadas já. Mano, eu tenho cara paciência pra ruim, assistir mano. 900 Mano. episódios de anime. Você acha que eu não tô? Gente, é bom. Grey's A primeira Anatomy. vez que eu assisti, eu achei uma. Só que depois eu gostei. É legalzinho, eu assisto. Se eu Grey's assisto Anatomy 900 já virou episódios lavagem de Os médicos tudo morreu, qualquer graça. Parece a Kamega Kill. Essa é a graça. Galerinha, Mas é galerinha. muita vamos gente lá. numa Oi. série só, gente. Foco. Muita gente numa série só. Aí, ó. Já vamos ficar Vamos quieto focar aí que aqui. o professor quer dar aula, gente. Então, assim, depois a gente conversa no final da aula aí sobre as preferências e vocês podem me dar as dicas aí, tá? De anime que eu tô aceitando, tá? Aqui em casa que o pessoal tá fraco de dica, tá? Bem, quanto a Grey's Anatomy, é outro também que eu não tenho mais tempo de vida para assistir. Eu só assisto série agora com uma temporada, assim, e ainda pergunto pro pessoal, assim, tem fim? Vai acabar ou vai ficar me enrolando depois, né? Esses dias deu uma treta que absurda aqui, que eu tive que brigar com a minha filha, sério, porque ela me indicou um anime, no tal de Dr. Stone, ela jurou que só tinha uma temporada, e quando chegou no final da bagaça, o negócio ainda tinha não sei quantos outros Tem a episódios. primeira temporada e vai lançar a terceira, Aí, ó, mas é olha muito só. bom. Aí eu tive que dar esporro, porque aqui em casa é assim, entendeu? Então, olha só, criaturinhas, assim, outra coisa que, para vocês não estranharem, que eu costumo chamar os alunos assim, como são muitos alunos, e são muitos anos, e assim, com o passar dos anos, né, no sentido temporal da palavra, é óbvio, os rostos de vocês, os nomes vão se misturando, eu costumo, né, assim, chamar todos por um apelido, né, ou por apelidos, assim, geralmente eu chamo assim de monstrinhos, ou amebas, ou criaturas morféticas, mas assim, de coração. Monstro tá? tem um monte mesmo. Não, mas assim, vocês podem Arruma um chamar de bonitinho monstro, pra não gente. tem problema. Arruma um bonitinho pra gente. Monstrinho de coração, assim, não é nada assim. Se vocês se sentirem ofendidos, sério, pô, professor, não gostei, não sei o que, tudo bem, vou ignorar. Chama de ameba. Ameba é mídia. Ameba é Os legal. dois ameba.
Então, vamos lá, monstrinhos. A primeira coisa que a gente vai começar falando hoje no nosso conteúdo, tá? Porque, assim, primeiro que a geografia é uma ciência que ela tem como objetivo o estudo do espaço, né? E aí, quando eu falo aqui espaço, eu estou falando basicamente do espaço ocupado pelo homem, tá? Ou seja, e do espaço transformado pelo homem. Tá? Agora, antes de a gente especificamente entrar no que a gente chama de espaço geográfico, principalmente agora, no primeiro ano, a gente faz todo um passeio, a gente faz toda uma revisão do que a gente poderia classificar como espaço natural, ou seja, aquela área de trânsito, aquela área em que o ser humano acaba existindo, tá? E que, de certa forma, existia até mesmo antes do ser humano estar aqui. Né? Então, a gente vai fazer um pouquinho do passeio, e esse primeiro ano é aquele momento em que a geografia mais se aproxima do que a gente chama de ciências da natureza. Tá? Agora, não se enganem, a geografia é uma ciência social. Tá? Ou seja, ela tenta entender a sociedade pela ocupação que essa sociedade executa no espaço. Deixa eu citar assim, um exemplo. Se fosse um extraterrestre, se de repente, do nada, um extraterrestre chegasse na Terra e, assim, depois de viajar milhões de anos-luz, né, com sua tecnologia, ele resolvesse fazer um sobrevoo em Pádua, por exemplo. Né? Eu digo Pádua porque a maioria, eu acho, dos alunos são de Pádua, né? Mas em qualquer outra cidade do Brasil. Mas vamos ficar aqui com Pádua. O que vocês acham que esse extraterrestre, só olhando lá de cima para a cidade de Pádua, ele poderia identificar sobre a sociedade paduana? Claro, cara. Não. Que são pessoas. Que são pessoas. Que existem pessoas ali, pessoas que interferem na natureza. Existem e uma sociedade. Que existe uma sociedade complexa, que constrói, coisa e tal, beleza. Mas dá para, por exemplo, falar sobre a sociedade? Não dá para falar. Não seria uma sociedade monótona, já que todo mundo trabalha, sai de casa, volta, trabalha, sai de casa, volta, ou estuda? Mas o que a gente busca são seres que têm uma maneira de desenvolvimento parecida ou semelhante à nossa, que é quase igual, que fazem as mesmas coisas, que passam por esse mesmo processo. Assim... Bom... Desculpa. Fala, Clã. Bom, eu acho, por exemplo, uma coisa que eu notei de Pádua, com a minha cidade, eu moro em Miracema, né? Eu sou aqui de Miracema. Tipo assim, o pessoal de Pádua é mais educado que o pessoal aqui de Miracema, porque, por exemplo, quando tem alguém para atravessar, eles param para você atravessar, já que em Miracema não é assim. Entendeu? O pessoal corre muito, o pessoal faz de tudo, se deixar atropela a pessoa, entendeu? É o pessoal aqui de Pádua não, eles são mais corrida, educados nesse sentido. É porque nós aqui brincamos de Fórmula 1, nós temos que fazer. Pessoal, olha só, também. Só uma coisinha, assim, vamos tentar seguir um de cada vez, né? Porque senão embola. Eu não entendi o que o Caio falou. Não, professor, eu só falei que o Cauã conheceu o lado errado de Pádua. É que não entendeu, professor. Nós aqui em Miracema, nós tenta brincar de Ayrton Senna, nós faz as curvas fechadas. Lá em Pádua não, porque eles dão multa. Entendeu? Só isso. Eu acho que o Gabriel está falando aqui uma coisa interessante. Será que isso tudo que vocês estão fazendo, essa análise que vocês estão fazendo sobre, por exemplo, a diferença de Miracema e Pádua, daria para assistir lá de cima? Né? Eu acho que o que a gente tem que tentar entender é o seguinte: dá para a gente conseguir entender uma sociedade olhando lá de cima só pelas construções, pelo espaço físico que aquela sociedade construiu. Só olhando o espaço físico, eu poderia dizer alguma coisa sobre a sociedade paduana? Não. Talvez já. Não. Assim, por exemplo, se ele sobrevoasse um bairro mais, assim, com casas grandes, ruas largas, arborizadas, e aí depois ele sobrevoasse, não sei, um nome aí de uma rua assim, que tenha casas grandes e coisa e tal, de Pádua. Um bairro, por exemplo, é o bairro do Flamengo, em Pádua. Bairro do Flamengo? Não sei. Eu acho que é Morro. Aí se você vai, por exemplo, para um outro bairro, e aí você vê, por exemplo, casas pequenas ruelas, né? A do Rio Pombo ali do lado.
uma infraestrutura menor, né? Então, vejam vocês, se fosse um extraterrestre, ele estivesse avaliando aquela sociedade, eu acho que a primeira consideração que fizeram aí, que é muito interessante, é o seguinte, né? Ele poderia ver que existe uma sociedade e essa sociedade altera o meio natural, né? Ou seja, a partir do momento que constrói casas e interfere na sociedade, tá? E outra coisa que você poderia ver, ou seja, o extraterrestre poderia ver, é de que, de certa forma, você tem, tá, diferenças dentro dessa sociedade. Por quê? Porque existem estruturas e bairros e ruas muito mais bem estruturados do que outras. Então, ele já poderia, por exemplo, notar que a gente está falando de uma sociedade que existe uma certa desigualdade, né? Ou seja, em que alguns indivíduos dessa sociedade vivem em ambientes mais bem estruturados do que outros. Tá? Isso, aliás, é um exemplo do que a gente chama de espaço geográfico, de como, né, o espaço físico construído pela sociedade, tá, é um representante daquela desigualdade inserido na sociedade. Assim, deixa eu tentar um outro exemplo. Uma quadra de futebol, né? Uma quadra de futebol, uma quadra poliesportiva, você vê, por exemplo, como lá no IFE, vocês ainda não viram, mas no IFE você tem uma quadra com várias marcações no chão. Várias marcações no chão, tá? E essas marcações significam, né, que são marcações distintas para cada tipo de esporte que é praticado ali naquela quadra. Então, você tem uma marcação, né, específica para o vôlei, você tem uma marcação específica para o futsal, você tem uma marcação específica para o handball, né? E aí, para o basquete também, aí você tem o garrafão lá, são outras marcações. Então, basicamente, essas marcações, ou seja, a forma física da quadra é alterada por uma série de regras que não estão, né, visíveis às pessoas, né? Ou seja, são regras que foram escritas pelo ser humano, né, que foram ditadas pelo ser humano, que acabaram manipulando o espaço físico da quadra. Tá? Basicamente, uma cidade, uma sociedade é a mesma coisa. Existe uma série de regras que nós estabelecemos como sociedade que vão influenciar diretamente o espaço físico da sociedade. Tá? E aí tem a questão do mercado, tem a questão das leis, tem a questão da estrutura econômica, tá? Tem as questões culturais, e tudo isso vão ditar, tá, o espaço físico de uma cidade. Isso é um objeto de estudo da geografia. Tá? Além de todos esses fatores sociais, também tem os fatores físicos, ou seja, o relevo, o clima, tudo isso vai interferir na construção de um espaço físico humano. Tá? Esse espaço físico, que é o objeto de estudo da geografia, tá? Ele é o espaço geográfico. É o que a gente chama de espaço geográfico. Mas antes de a gente trabalhar isso, antes de a gente chegar a esse assunto, tá? Eu quero discutir um pouquinho sobre o espaço natural, ou seja, aquele espaço em que o ser humano, né, vai ocupar, tá? Aquele espaço da natureza, aquele espaço que não teve a interferência humana. Tá? Beleza? E aí eu estou discutindo um pouquinho sobre objeto, eu estou discutindo um pouquinho sobre geografia como ciência, né? E aí eu queria que vocês entendessem que a gente vai ter uns conflitos de informação aqui, né? Eu não sei quantos de vocês, se tem muitas pessoas que são, por exemplo, religiosas. Não sei, mas muitas das vezes o que a gente vai entender é de que o que eu vou passar para vocês aqui é uma versão e é um estudo do conhecimento científico. Tá? E aí é importante a gente entender, voltando aqui, que o ser humano ele é uma criatura que produz conhecimento. Tá? Ele é uma criatura que produz conhecimento. Tá? Isso é uma característica do ser humano. Tá? Acompanhando, pessoal? Legal? Agora, o conhecimento ele tem diferenças. E essa é a nossa primeira aula de hoje. Ou seja, a sequência vai ser essa. A gente vai falar um pouquinho sobre tipos de conhecimento
e aí depois a gente vai começar a falar sobre a origem do universo e a formação do espaço como um todo, tá? Mas antes, eu preciso que vocês entendam dessa diferença, tá? Porque antigamente eu começava já logo na origem do universo, e aí existiam muitos conflitos de informação, tá? E quem viu, por exemplo, lá no Moodle, a nossa primeira avaliação, tá? Que está em forma de um pequeno texto que vocês vão escrever, vocês vão ver bem claramente que eu estou pedindo uma versão para a origem do universo, uma versão científica, né? E o que isso significa? Que é uma versão que foi estabelecida por um tipo de conhecimento, tá? E quando a gente fala sobre a origem do universo, muitas das vezes existem informações conflitantes para essa informação, tá? Alguém poderia me falar alguma outra forma, sem ser a científica, para a origem do universo? Para explicar a origem do universo? Poeira cósmica. Poeira cósmica. Qual que é uma religiosa? Criacionista. Criacionista, né? Beleza. O que seria o criacionismo? Que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo, né? Deus criou o mundo, né? E o que seria Deus? Um ser onipresente. Onipresente, onipotente, né? Raça absoluta. Quando que Deus surgiu? Deus, ele no ano tá 1, antes de um ano 1. Ele surgiu do nada. Acho que ele sempre existiu. Não, ele nasceu no ano 0. Deus nasceu quando ainda tudo era nada. Um de cada vez, calma. Deus é tudo e ao mesmo tempo é o nada. Alguém ele mais veio do falou nada. Deus já existia antes de tudo. Então, ele sempre existiu. O universo surgiu. Pessoal, vamos manter a ordem, deixa cada um falar. Camille, eu acho que o Camille queria falar. Eu disse que ele sempre existiu. Camille disse que ele sempre existiu. Legal. Evelyn, levantou a mão. Pode falar, Evelyn. Não, né? Aqui o Rafael, por exemplo, via escrito e colocou assim: Deus existia antes que o tudo. Ainda era nada. Deus é tudo e é nada. O pessoal agora está na filosofia que brava aqui, né? Mas tá legal. O professor tá refutando geral, filho. Já era. O de todo é um. Tem Fullmetal Alchemist. É uma teoria que vem de Fullmetal Alchemist. Tipo, você é o um e o todo ao mesmo tempo. O universo, ele tá ligado em... É como se tivesse tudo conectado. Você faz essa tal coisa, mas que está conectado a tal coisa, assim você é... Enquanto um, mesmo insignificante, você é o tudo. Deus, ele é isso, ele é o nada, ele estava ali antes do nada e criou tudo. Então, ele é o nada e o tudo ao mesmo tempo, porque você não tem como explicar de onde ele veio, assim como você não tem como provar que ele também existe. Você precisa Entendi, Sherlock Holmes. Então, vejam só, vamos lá, pessoal. Não vamos... assim, agora é o momento mesmo de filosofar, né? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: uma série de considerações foram feitas e todas foram muito boas, tá? Até porque não existe uma pergunta, né? Não existe uma resposta, talvez, muito correta para essa pergunta, né? Porque Deus é essa entidade, pelo menos para o conhecimento religioso, né? De que é onipotente, onipresente, e então, assim, muitos veem, como a Camille, por exemplo, falou, que Deus sempre existiu, né? Mas todas essas considerações que vocês fizeram, elas estão dentro de um campo de conhecimento que é o conhecimento religioso. Tá? Por quê? Porque, de certa forma, mesmo que Deus realmente esteja em todas as coisas, como falaram, e que Deus é o tudo ou nada, ou que Deus está conectado a todas as coisas, teoricamente, então, estaria conectado a nós, ou seja, cada um de vocês passaram por milhares de anos de considerações filosóficas distintas sobre Deus, mesmo sem saber, mas vocês reproduzem essas considerações, por quê? Porque é o que vocês ouvem, né? Às vezes na igreja, né? Às vezes numa oração, tá? Às vezes na internet mesmo, tá? Agora, o que vocês têm que entender é que todas essas considerações, elas estão dentro do campo do conhecimento religioso, tá? Por quê? Porque o conhecimento religioso, ele é um tipo de conhecimento desenvolvido pelo ser humano, e aí vale lembrar que existem inúmeras religiões diferentes,
até mesmo seres humanos, antes de serem seres humanos, pelo menos o que a ciência diz, que os nossos antepassados, como os Homo habilis, né, até os australopitecos também já praticavam algum tipo de rito religioso, né? Então, de certa forma, a religião ela é muito antiga, tá? E apesar de ser inúmeras, apesar de a gente ter inúmeras religiões, e aí vale lembrar que hoje, por exemplo, o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas no mundo praticam algum tipo de cristianismo, tá? Vale lembrar que ela não é a única religião que existe, né? Nós temos religiões como o islamismo, que tem lá seus 2 bilhões de praticantes no mundo também. A gente tem o hindu, então, que tem 1 bilhão de praticantes no mundo, é uma religião muito, muito diferente da nossa, né? Porque, por exemplo, o islamismo ela tem o mesmo braço evolutivo do cristianismo, né? Tanto o islamismo quanto o cristianismo vem, né, do judaísmo, né? Então, são religiões monoteístas, acreditam num único Deus, né? Onipotente, onipresente. Existem algumas diferenças? Existem. Por exemplo, o livro sagrado, né, dos islâmicos é o Alcorão, né? Já no cristianismo, todos praticamente os cristãos seguem a Bíblia, né? Seja ele o Velho Testamento, Torá judaico, ou o Novo Testamento, né? Que já seria esse de Cristo, coisa e tal. Mas, assim, por exemplo, o hindu é uma religião totalmente diferente da nossa e tem 1 bilhão de praticantes no mundo. Ela é politeísta, você tem lá uma trinca de deidades que são mais importantes, não é uma religião linear como a nossa é, ou seja, acredita no nascimento, numa vida e depois uma morte e um julgamento. Não, o hindu acredita, né, em reencarnações, são ciclos e coisa e tal, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que todas essas religiões, diferentes entre si, elas têm uma coisa em comum que define elas como religião. Alguém poderia me dizer o que é essa coisa em comum? Eles creem em um Deus? Eu acho que é a fé, professor. A Vitor, força de vontade de acreditar em algo. O Vitor foi direto e reto na resposta, né? O Cauã falou sobre Deus, mas vejam só, existem inúmeras religiões. Por exemplo, o próprio Candomblé, né? Que tem, né, por exemplo, várias divindades, vários deuses, acredita em várias entidades, né? Várias religiões na África subsaariana que são, né, animalistas ou politeístas também. Tipo assim, eu queria dizer que cada religião tem suas crenças, entendeu? Dependente dela. Eles têm crença em alguma coisa. Pode ser divindade, pode ser um deus, ou pode não ser, né? Pode ser santo. E essa crença, ela está associada à fé, como o Vitor falou. A fé é o instrumento, né, que une todas as religiões, a vontade de crer, né, o desejo de crer e muitas das vezes a obrigação de crer, né? Então, por exemplo, quando eu acho que foi a Camille que falou assim, Deus sempre existiu, né? Se você parar, realmente, é um daqueles momentos que se você quiser dar uma viagem, até uma tonteira na cabeça, é só parar para pensar no conceito do sempre existiu, né? Algo que sempre existiu, o eterno, né? Esse é um conceito que a gente não consegue absorver, né? Ele não é um conceito que está no nosso dia a dia, né? Nós vivemos num universo de causalidades, ou seja, a gente vê as coisas acontecendo, essas coisas pretéritas influenciando as coisas no futuro, né? Causa, efeito, a gente sempre vê isso. A gente não vê uma coisa que, por exemplo, surgiu do nada, como vocês, né, ouviram aí ou falaram sobre Deus, teve gente que falou também, ou alguma coisa que sempre existiu. A gente não vê essas coisas acontecendo, né? Então, tipo assim, para a gente realmente acreditar nesse tipo de versão de coisas que vão além da nossa compreensão, o instrumento fé é o instrumento que une todas as religiões, tá? E aí é muito importante a gente entender como a fé é importante para a religião, porque ela tende a tratar de assuntos que não têm respostas, né? Ou seja, por exemplo, da onde viemos, né? Se existe Deus, e
principalmente, e muitos estudiosos dizem que é uma das fundamentais, uma peça fundamental de toda religião. O que acontece depois que a gente vai para o Beleléu, né? Ou seja, depois que a gente parte dessa para uma pior, depois que a gente vai comer grama pela raiz. Se vocês não entenderam, depois que a gente morre, né? Então, tipo assim, basicamente, toda religião, vocês nunca vão ver uma religião que diz assim, olha, depois que morreu, acabou. Assim, acabou. Né? Vocês não vão ver, porque basicamente uma das funções das religiões é responder o que acontece depois da morte. Né? E daí, talvez, seja a religião uma peça fundamental do conhecimento humano. Tá? Como a gente já falou no início da aula, o conhecimento e como está projetado aí, né, no slide aí, tá? A percepção do mundo, o conhecimento que o homem produziu sobre o mundo é uma das coisas que fez o ser humano se desenvolver como animal. Tá? Por quê? Porque, basicamente, se a gente parar para olhar, o ser humano, o corpo do ser humano, ele é meio bosta. Né? Ou seja, a gente não corre muito bem. Para falar a verdade, um poodle corre mais do que um campeão olímpico. A gente não é muito forte, ou seja, várias criaturas do reino animal são muito mais fortes do que o ser humano. O macaco... Ô, professor, mas aí, no caso, eu acho que o nosso corpo já seja perfeito, porque a gente tem o conhecimento. Não adianta você ser um elefante, ele é um dos animais mais fortes, sendo que ele não sabe disso. Mas a gente sabe, a gente teme ele, por isso que a gente conseguiu se desenvolver como uma espécie, entendeu? Ô, Vitor, beleza. Olha só, João Pedro, tá anotado aqui, tá? O Rômulo, de edificações, beleza. Então, olha só, mas nós temos a inteligência. O Matheus falou, o Vitor também foi na mesma lógica. Isso, não, eu estou falando fisicamente. Fisicamente falando, fisicamente. O ser humano era uma criatura que não tinha nada para dar certo. Não temos o melhor olfato, não temos a melhor visão, não temos a melhor audição, né, do reino animal. No entanto, concordo com o que você falou aí. Né? O que fez o ser humano prevalecer como criatura? Foi a nossa inteligência. E principalmente uma coisa que só a inteligência humana conseguiu, tá? Que é se desprender do tempo. O ser humano é a única criatura em todo o reino animal que conseguiu se desprender do tempo. O que isso significa? Nós não vivemos só no tempo presente, nós não vivemos só no agora. Né? A nossa mente desenvolvida consegue fazer com que a gente lembre, por exemplo, de uma coisa que não existe mais, que é o passado. O passado não existe mais. Fisicamente falando, não existe. Mas a gente consegue lembrar claramente do passado. Né? E a gente consegue, inclusive, prever o futuro, projetar o futuro, algo que também não existe ainda. Tá? Esse pequeno detalhe fez com que os homens das cavernas prevalecessem sobre todos os outros animais. Por quê? Porque ele podia, por exemplo, aprender com as coisas. Estou ali comendo as frutinhas, e de repente eu passo mal, da caganeira. Né? Então o cara já, associa a caganeira àquela frutinha. Né? Então é o quê? Ele está aprendendo com o passado. Peraí. Ele está aprendendo com o passado. Quando ele vê que a frutinha já dá aquele bolo assim na barriga. Opa, não. Né? Ele consegue, por exemplo, como você falou, olhar para um elefante e saber se bicho aqui é perigoso. Se fulano de tal lá, né, foi esmagado por um elefante, então eu vou ficar longe. Tá? Além do mais, ele também podia prever o futuro. Então, por exemplo, criar armadilhas, construir objetos, ou seja, fazer uma lança, porque ele percebeu que se ele cair na mão com um tigre dente de sabre, ele vai virar o almoço do tigre dente de sabre. Né? Então, eu pego essa vareta aqui, eu com certeza vou conseguir cutucar, lespa, esse bicho de longe. Né? Então, assim, essa capacidade do ser humano de lembrar do passado e projetar o futuro é o que fez o ser humano prevalecer sobre todo o reino animal. Agora, isso gera um pequeno problema. Né? O ser humano também é a única criatura do reino animal que tem ciência completa da sua finitude. Ele sabe que ele vai morrer. Ele vê as outras criaturas morrendo, ele vê os seus colegas morrendo, e ele sabe que esse é o destino dele também. Então,
muitos acreditam que a religião nasce dessa angústia de um cérebro muito evoluído, né? De um cérebro que se desenvolveu, né, através da evolução. Tá? Agora, a religião é um tipo de conhecimento. É o único? Não, existem outros. Tá? Como, por exemplo, o saber popular. Tá? Deixa eu ver se está aqui engatilhado. O saber popular é o quê? É basicamente aquele tipo de conhecimento que é do nosso cotidiano. Né? Ele foi muito importante ao longo da história. Né? Espera aí, o Leonardo colocou aqui assim, ó. Se pegarmos um animal mais inteligente e comparar ao humano mais burro, a diferença ainda vai ser absurda. Isso mostra que talvez o ser humano não seja originalmente daqui. Né? Entendi o que você quer dizer. Né? Assim, Leonardo, isso pode ser uma consideração interessante, mas tudo indica, pelos estudos, de que o ser humano é sim um produto de uma evolução, né? É um produto, apesar de ter se destacado como uma criatura muito inteligente. Aí a pessoa pode dizer, mas por que não existem outros animais inteligentes? Por que não existem, por exemplo, outros seres humanos? Fala, ô Cauã. Ô Luiz, eu te falar, não tem a teoria evolucionista? Luiz, é mais ou menos o quê? É que o mundo, não sei, eu acho que se originou de alguma evolução, não foi? O mundo não foi evoluindo? É isso, né? Assim, o que é interessante a gente entender é o seguinte, eu estou agora aqui ainda dentro do conhecimento religioso. Dentro do conhecimento religioso, e aí nossos colegas falaram no início da aula, a gente está dentro de um campo de conhecimento que não acredita na evolução. Porque o conhecimento religioso ele é criacionista, ou seja, ele acredita que existe um Deus que criou todas as coisas e as coisas que foram criadas por Deus estão aí até hoje. Né? Essa é uma versão religiosa para explicar a origem de todas as coisas. Tá? Existem também outros tipos de conhecimento, como o saber popular, né? Que de uma forma geral não se preocupa muito em entender como as coisas surgiram, mas é aquele conhecimento do dia a dia. O que o Cauã está falando agora, falando muito bem, né, é de que, basicamente, existe uma outra forma de ver o mundo, que é a forma científica. Essa forma científica, né, que a gente vai discutir daqui a pouco, ainda não vou começar a falar agora, né, ela acredita numa evolução, ou seja, numa mudança constante, tá, das criaturas vivas. Mas aí, gente, não é nosso conteúdo agora, porque a evolução ela é um conteúdo da biologia, e ela é uma palavra que nos dá uma ideia de que as coisas estão sempre evoluindo de algo pior para algo melhor. E não é assim que funciona. Tá? Só para fechar o que o Leonardo falou, gente, é assim, porque não existem, por exemplo, outras criaturas inteligentes? Gente, não existem outras criaturas inteligentes porque a Terra não comporta outra criatura inteligente. O que ficou bem claro, e aí lá na biologia tem um conceito que a gente chama de nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? É a posição no ambiente em que determinada criatura ocupa. O que se percebeu é que não existe espaço, não tem nicho ecológico para mais de uma criatura dominante. Tá? E, inclusive, mais de uma criatura pensante. Acreditem vocês que há 30 mil anos atrás, nem faz tanto tempo, geologicamente falando, há 30 mil anos atrás, tá, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, que surgiu, pelo menos pela versão científica, pelo que a ciência diz, né, ela surgiu ali na África subsaariana, e depois ela começou a migrar. Né? Quando ela chegou aonde hoje é a Europa, né, ela encontrou, né, os neandertais, que é um outro braço evolutivo dos seres humanos, ou seja, não são homo sapiens, são uma outra espécie de seres humanos que já existiam ali. Né? Quando eles se encontraram, qual foi o resultado? O Homo sapiens, que era um pouco mais inteligente, um pouco mais hábil do que os neandertais. Menores e mais fortes. Não eram os mais fortes, mas eram os mais inteligentes. Não, que eram menores, eles enfrentavam, que eu tô falando mais fortes, é que eles viviam um ambiente de frio e caçavam animais maiores.
Sim, sim. Os Neandertais eram mais fortes, inclusive fisicamente, mais brutos. Exatamente, é físico que eu tô falando. Isso. Mas eram menos inteligentes. E aí o que aconteceu? Os Homo sapiens extinguiram os Neandertais. Isso é um exemplo de que não existe como ter mais de uma espécie inteligente no nicho planeta Terra. Entendeu? Assim, mas vamos continuar aqui. Deixa eu ver que tem algum pessoal que fez umas considerações aqui. Pamela pergunta aqui, Luiz, que o Cauã falou, eu também estou querendo ainda, estou esperando a resposta. Claro, o meteoro que matou os dinossauros era a nave onde estava Adão e Eva. Né? O cara que está produzindo aqui uma teoria que legal. Né? E eu acho legal, porque eu sei que o Leonardo fez uma piada, mas é muito importante, antes de a gente continuar, vocês entenderem que a gente está discutindo aqui, primeiro, os tipos de conhecimento. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a versão do surgimento das coisas pela ciência. Ah, professor, mas é injusto, por que você não vai falar a versão do surgimento das coisas pela religião? Como eu falei para vocês, existem várias religiões, existem várias versões para a origem do universo, cada uma de uma religião distinta, e para a versão, né, por exemplo, com Adão e Eva e coisa e tal, né, que é o criacionismo cristão, nós temos as igrejas para isso, né? Nós temos a Bíblia para isso. Então, vocês vão, né, lá na igreja, numa outra instituição, aprender a versão religiosa. A escola, como uma instituição laica, uma instituição que não deve representar nenhum tipo de religião particular, né? Aqui a gente vai aprender a versão científica para o surgimento. Mas antes de a gente aprender a versão científica, eu quero fechar com vocês a diferença do tipo de conhecimento, né? Então, nós já falamos sobre o conhecimento religioso, falamos agora sobre o saber popular. O que é o saber popular? Esse, todo mundo conhece um pouco. É aquele tipo de conhecimento que a gente ouve de boca em boca, né? Ou seja, as pessoas vão falando e vão tendo ideias, tá? Muitas das vezes, o saber popular, ele é importante. Por quê? Porque ele ajuda o ser humano a progredir há muito tempo. Mas ele também tem um problema sério. Muitas das vezes, ele é passado de boca a boca, né, de pessoa por pessoa, e sem nenhum tipo de comprovação. Muito do saber popular é o que a gente chama de conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento que eu vejo as coisas acontecer, faço uma associação direta e, para mim, aquilo se torna uma verdade. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma imagem do chá de boldo. Gente, chá de boldo é bom para quê? Pra dor de barriga. Pra dor de É bom barriga. pra tudo, acordou com a minha avó. Dor de barriga. O quê? Repete, eu não ouvi essa última. É bom pra tudo, segundo os avós. Júlia falou que é bom para tudo, né? É horrível, eu passo mais mal do que com a dor, mas a dor O natural. melhor remédio existente é isso aí. É bom para sistema digestivo e para hepatite também. Para hepatite, toma um chá de boldo. Hepatite B. De acordo com minha avó, cura o corona isso aí. Cura o corona. O Gustavo falou que dor de cabeça. Freio o pescoço. Toma um chazinho de boldo que melhora rapidinho, coisa boa. Minha mãe pegou chikungunya uma vez, tomou esse chá de boldo, não deu certo. Piorou tudo. É porque não fez o boldo com o boldo certo, entendeu? Usou o boldo errado. Eu tomava chá de Macaé, bom ruim. Chá de Quando tava Macaé. com Menor chikungunya. noção que é chá de Macaé. É uma erva que minha avó fica plantando lá. Eu tomava banho desse negócio também quando tava com coceira no pé. Tomava banho de chá de Macaé, coceira parava na hora. Aí, ó. É interessante, porque vocês falaram várias coisas que o chá de boldo faz, né? Eu ainda acho que a gente melhora quando a gente toma chá de boldo pela vontade de não beber mais chá de boldo, entendeu? O seu organismo simplesmente, não faça isso com você de novo. Eu melhoro aqui sozinho, não tem problema. Né? Mas vocês podem ver que o chá de boldo ele é um excelente exemplo de saber popular. Por quê? Porque cada um tem uma receita para o chá de boldo, cada um vê uma aplicação para o chá de boldo, né? E, basicamente, como isso surge? Geralmente você está passando mal, às vezes está com uma dor de barriga, vou tomar esse chá de boldo aqui, sabe lá Deus por que alguém teve essa primeira ideia, né? Mas aí tomou o chá de boldo, um troço ruim, e melhorou da dor de barriga, né? Então ela fez aquele conhecimento empírico, ela fez aquela associação direta, ela viu e fez uma associação direta. Ah, chá de boldo, bom para a barriga, dor de barriga.
Agora, se a dor de barriga ia passar sozinha, né? Se você nunca precisasse tomar o chá de boldo, se o chá de boldo não teve nenhum efeito, você não sabe, né? Porque basicamente a única coisa que você sabe é de que você estava com dor de barriga, tomou chá de boldo e melhorou, né? Então, esse é um exemplo de saber popular. E aí, quando alguém falou aí, minha avó fala assim, isso é interessante, porque geralmente é um conhecimento passado por gerações assim, né? De boca em boca, ou seja, você vai falando, olha, meu pai falou que isso aqui era bom, minha mãe, não sei o que, aí eu agora vou fazer aqui para o meu filho, e aí muito provavelmente seu filho depois vai fazer, né, para os filhos dele, e por aí vai. E aí o interessante a gente perceber é que esse é o saber popular. Agora, se muitas das vezes, não sei se vocês já brincaram daquela brincadeira de telefone sem fio, mas se até no telefone sem fio, você consegue perceber que as palavras que são faladas, elas vão sendo distorcidas com o tempo, né? Porque, para quem não sabe, telefone sem fio, você tem assim, uma galera, e aí uma pessoa formula uma frase e fala no ouvido de alguém. E aí essa frase tem que ser passada de pessoa para pessoa. E raramente, chega no final da fila a frase igual que a pessoa projetou. Né? Isso é um exemplo sociológico, uma experiência sociológica de que você fala uma coisa e a pessoa ouve o que ela quer. Né? Então, tipo assim, a mesma coisa acontece com o saber popular, ou seja, as coisas vão mudando com o tempo porque vai passando nessa informação, nessa tradição oral, tá? Que a gente poderia falar. Então, vejam vocês, eu já falei sobre 2 tipos de conhecimento. O saber religioso, que é pautado na fé e tenta responder as questões do mundo pela fé. O saber popular, que tenta responder as questões do mundo de forma empírica, ou seja, observando o mundo e depois transmitindo essa informação de forma, né, oral, tá? E agora eu vou chegar, deixa eu ver se eu já estou aqui já, peraí, deixa eu ver. Eu vou chegar ao conhecimento científico, tá? O conhecimento científico, ele evoluiu com o passar do tempo também, né? Ou seja, e a gente pode dizer que os primórdios do conhecimento científico, e não sei se vocês já tiveram aula de filosofia. Pamela, eu depois respondo essa questão aí, tá, dos terraplanistas. Tá? Eu acho que os terraplanistas, eles são inofensivos. Eu, particularmente, acho os terraplanistas inofensivos. Tá? Por quê? Porque, assim, é um grupo de pessoas que querem fazer parte de alguma coisa legal, entendeu? Contra sistema, eu sei algo que todos não sabem, estão escondendo a verdade. Então, tipo assim, as teorias de conspiração sempre existiram na história da humanidade, tá? Agora, ela tende a estar pior hoje em dia com a internet. Por quê? Porque a internet dá, né, voz, dá disseminação para uma série de fake news, a gente poderia dizer assim, né? É tudo fake news, isso é fake news. Então, tipo assim, e os terraplanistas acabaram formando uma comunidade, né, que ganhou notoriedade na internet até pelo absurdo do que eles defendem. Né? Não estou dizendo que é absurdo você achar que a Terra é plana na Idade Média. Né? Na Idade Média não tem problema, pouco conhecimento, você olha para a Terra parece realmente plana. Né? Você olha para o horizonte e você vê tudo plano. Né? Agora, hoje em dia, com a ciência, com os aviões, né? Porque, tipo assim, os terraplanistas não acreditam que a Terra é redonda. Tá, pega um avião, cara. Pega um avião, vai para o leste, né? E se qualquer hora você chegar do oeste, acabou, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que os terraplanistas são inofensivos. É aquele tipo de teoria da conspiração inofensiva. Mas nos acende um alerta de como nem sempre, né, as informações verdadeiras acabam ganhando força. Tá? Então, por exemplo, muito mais perigoso do que os terraplanistas são os anti-vacina. Né? Por quê? Porque quando eles propagam informações equivocadas sobre a vacina, né? A vacina vai causar autismo, a vacina não sei o quê, é chip que estão introduzindo na pessoa, e isso está estimulando pessoas menos informadas a não tomar vacina, isso é muito mais perigoso para toda a comunidade. Tá? Então, para mim, os terraplanistas são os doidinhos do bem, inofensivo, deixa eles lá com as doideiras deles lá. Tá? Eu espero que tenha respondido, Pamela, a sua resposta. Tá?
Voltando aqui ao conhecimento científico. O conhecimento científico ele surge primeiro nos seus primórdios como filosofia. E vocês já tiveram aula de filosofia? Não. Ainda não. Ainda agora. Não. Vocês vão ter aula agora, né? Então, a filosofia, ela não é ciência, tá? Filosofia e ciência são coisas diferentes. Mas a filosofia, a gente pode chamar ela de o pai da ciência, né? E ainda tem muito de filosofar na hora de fazer ciência. Mas o fato tá, professor, então se filosofia não é ciência, por que a filosofia é considerada, então, o prepulsor da ciência? Porque a filosofia é a primeira forma, é a primeira vez que o ser humano vai tentar explicar as coisas, o mundo, fora do saber popular, fora do conhecimento religioso, né? Que aqui no slide eu coloco como mito, ou conhecimento mitológico. Porque o que é mito? O mito é uma crença, né, em figuras que não existem, né? Ou que pelo menos deidades, divindades que estão atuando sobre o mundo, né? Mas que não fazem parte diretamente desse mundo. Então, por exemplo, aonde a filosofia nasceu? Ela nasceu em vários lugares, em formas diferentes, mas a mais importante para o mundo ocidental é a filosofia grega, né? E ela surge ali na Grécia Antiga, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, e ela surge e logo imediatamente ela vai bater de frente com quem? Com a religião, com o mito, né? Porque o que a gente chama de mitologia grega hoje, Zeus e papapá, Afrodite, não sei o quê, né? Era religião naquela época. Ou seja, Zeus era um deus cultuado, as pessoas rezavam para Zeus, existiam templos para Zeus, né? Então, tipo assim, era a religião da época. E a religião tentava explicar o surgimento das coisas, né? E tentava, via, né, as histórias, né, que tinham lá, né, os mitos, ela vinha tentar explicar o universo e como as pessoas deveriam viver a vida. Tá? E a filosofia é a primeira vez que se tenta responder as coisas fora dessa bagaça, entendeu? Fora desse negócio de religião. Tá? E qual é o objeto da filosofia? É basicamente a razão. Então, professor, mas qual é a diferença da filosofia para a ciência hoje? É que a filosofia ela tenta explicar as coisas só que pela massa cefálica, pela razão, pela lógica. Tá? Agora, a ciência ela é um tipo de conhecimento metodológico, ou seja, ela tem um método. Entre vários métodos do conhecimento científico, você tem a parte da razão, a parte de você pensar o problema, de você pensar uma resposta para aquele problema, mas a diferença é que no conhecimento científico você tem que experimentar a sua resposta. Ou seja, você tem um problema, você quer responder esse problema, você cria uma resposta, uma hipótese. Mas para essa hipótese se tornar conhecimento científico, eu preciso arrumar um jeito de testar essa hipótese. Ou seja, eu preciso conseguir comprovar que essa hipótese está correta. Se eu faço o teste e esse teste não, né, responde, ele mostra que a hipótese está errada, né, eu digo assim, não, essa hipótese não está valendo, ela está errada. Também é conhecimento científico. Se o experimento comprova a hipótese, ou seja, a resposta que eu fiz, né, eu tenho um conhecimento científico. Pessoal, vamos lá. Entenderam a diferença entre filosofia e ciência? Alguém quer fazer uma consideração? Espera aí que eu estou vendo aqui que a galera escreveu aqui. Aqui o pessoal está falando assim, isso aqui parece debate do Carlinhos. Segura aí, segura aí. Não, ainda não, a gente pode chegar lá. Mas a pizza é redonda, mas é plana. Né? O Rafael está falando aqui, a pizza é redonda, mas é plana. Tá? Então, na verdade, planeta seria uma esfera, né? Os esfericistas, não... A Terra é oca. A Terra é oca, né? Tem dinossauro na Terra, no centro dela. Megalodon é de... Meu Deus! Eu ia falar que a Terra é achatada nos polos. Achatada nos polos.
Pessoal, 10 de cada vez, você não acaba atrapalhando aí. Eu acho, não sei se foi o Gutierrez, não sei se o nome é Gutierrez, passou rápido aqui para mim. Ele tentou falar alguma coisa, mas veio para mim realmente uma língua estrangeira aqui, chegou aqui para mim no áudio. Foi mal. Pode falar agora. Não, falei coisa desnecessária, não tem problema, ignora, não. Show. O Cauã fala sobre Charles Darwin, mas eu acho que ele está falando sobre a questão da evolução. Professor, eu tenho uma dúvida, o Bruno está falando aqui. O que o senhor acha dos terraplanistas? Um objeto plano, movimento, parece redondo, então a Terra é plana, confia. Tá? Aí o Vitor pergunta assim, professor, tem uns 15 minutos de pausa? Olha só, Vitor, a sua pergunta é muito interessante, tá? Teoricamente, pelo nosso horário, a gente tem 50 minutos de aula, 45 minutos de aula, depois 15 minutos de intervalo, depois mais 45 minutos de aula. Né? Mas, assim, eu vou até combinar aqui com vocês que eu prefiro consumir, pegar esses 15 minutos de intervalo e a gente libera vocês no final da aula 15 minutos mais cedo. Eu acho que, inclusive, esse horário, quando ele foi pensado exatamente para ser assim. Se a gente tem 2 aulas diferentes, esses 15 minutos vão ser usados, que é aquele momento em que você vai migrar de uma aula para outra, papapá, não sei o quê. Agora, se o professor tiver 2 aulas juntas, em conjunto, ele pode optar por consumir esses 15 minutos para poder trabalhar de uma forma só. Eu, pelo menos, no primeiro ano do ensino remoto, a gente só tinha uma aula de atividade síncrona. E eu achei realmente pouco, tá? Então, assim, outra coisa que eu acho importante é o seguinte, eu não queria sobrecarregar vocês de cara agora, mas se esse assunto que eu estou falando hoje, ele é interessante e vocês estão gostando, eu tenho essa aula gravada também, eu fiz alguns vídeos ano passado para os alunos, mas os alunos estavam dizendo, mas os vídeos estão grandes, não sei o quê, papapá. 2 horas e o pessoal reclamou. Exatamente, 2 horas, não sei o quê. Aí eu disse, não, beleza, tá puxado mesmo, não sei o quê, então eu parei de gravar esses vídeos. Agora eu estou tentando gravar, quando necessário, quando legal, alguns vídeos de 40 minutos. No entanto, eu vou colocar na semana que vem, lá na parte do Moodle, tanto o vídeo de tipos de conhecimento, quanto o primeiro vídeo sobre a origem do universo. São grandes, mas assim, é opcional, se vocês quiserem assistir, tá? Beleza? E vou tentar gravar algumas aulas menores de 40 minutos. Beleza? Dá para ouvir como podcast, professor? Dá para pagar a tela e ouvir como podcast, sim. Tá? Pode sim. Assim, mas está no YouTube. Não sei se vocês têm essa função aí. Tá? A Pamela concorda que quebra a linha do raciocínio. Eu concordo também, Pamela. Bem, pessoal, então, peraí, só deixa eu agilizar aqui. Alguém aqui tem uma raiva de Macaé, não sei porquê, mas concordo. Acho que pergunta certa seria, você é crente ou não? A Pamela fala assim, acho que a pergunta certa seria, você é crente ou não? Na verdade, a pergunta certa seria, qual a sua religião? Pamela, se você quiser fazer uma consideração, explicar um pouquinho sobre o que você quis dizer aqui, aquele remédio catapora, o Rafael está falando sobre a questão de catapora, eu acho ainda no conhecimento popular. Zé, a gente está falando do chá de Macaé, não é Macaé, não. Tá, mas Macaé também é meio bosta também, tá? Mesmo. Só tem Minha avó falava que Macaé era bom para dor da garganta. Porque está um pouco atrasado. Eu parei aqui o chat e acabou o pessoal na conversa do chá, que eles estavam no conhecimento popular. Bem legal, tá? Aí o Thiago concorda aqui, ou fala, antes de eu ter falado, que pior do que a Terra plana, os terraplanistas são a galera antivacina. Com certeza, eu concordo com o Thiago, os antivacinas são muito mais prejudicial. Se você vai falar assim, de teoria da conspiração, cara, fala outra teoria da conspiração melhor, mais inocente, tipo Terra plana, que tá de boa. Tá? E a galera Terra plana é gente boa, gente. São os caras legais. Sabe, assim, eu não critico muito porque existem os terraplanismos socialmente aceitos. Por exemplo, que é muito, muito aceito é a astrologia. Né? A astrologia é o terraplanismo socialmente aceito.
acreditar em signo, em acidente, de que Marte está na posição do céu, isso vai te influenciar, você vai ser desse jeito, daquilo. Isso é terraplanismo socialmente aceito, tá? Continuando aqui. Beleza. A vacina tem um chip. Gautier André, né? Gautier André tem a vacina chip, consegue codificar, assinar. Esse negócio de chip é muito interessante, porque não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum os terraplanistas, o pessoal anti-vacina dizer que estão querendo injetar um chip em você, né? Porque a gente já carrega um chip todos os dias para todos os lugares, que é basicamente o celular. Então, se alguém quiser saber onde você está, o que você está falando, e muitos dos programas que você aceita, você baixa no seu celular, você autoriza que ele acesse o microfone, ele acesse a câmera, né? Ou seja, e não é coincidência que você às vezes está batendo papo com um colega, falando sobre, sei lá, patins. Estou falando sobre patins, não sei o quê. Daqui a pouco aparece um anúncio de patins no seu feed lá, no programa que em qualquer programa que você está acessando na internet. É por quê? Porque basicamente vários programas realmente acessam o microfone do celular, estão ouvindo o que você está falando, estão vendo o que você está vendo, né? Sabem para onde você está indo. Tá? Agora, tudo isso está dentro de um universo de uma inteligência artificial que tenta, né, otimizar o acesso do usuário à internet. Tá? Assim, um documentário que eu recomendo para quem está, né, a fim de se aprofundar nesse negócio de internet, de como que as pessoas acessam, né, a sua realidade, seria o Dilema das Redes. Eu acho que é da Netflix. É muito bom, tem na Netflix, é muito bom. Muito bom esse documentário. E é mais ou menos aquilo ali mesmo, tá? Então não tem para que ninguém injetar um chip em você, porque basicamente você já carrega um chip para todo lugar, que é o seu celular, tá bom? Eu gosto muito também daquela versão que você não é tão importante assim, que a China queira saber o que você está fazendo, né? Na real, se muitas pessoas... ela tem de muitas pessoas e acaba comprando isso, a China acaba comprando isso, ela consegue criar uma inteligência artificial mais parecida com o ser humano. Essa é a única função. Existe uma questão do algoritmo, né? Que é basicamente um cálculo matemático que tenta prever o que você quer ver. Porque basicamente o intuito de uma rede social, porque você pensa só, gente, se a rede social é gratuita, se você está acessando uma parada que é gratuita, e acredite, isso custa muito dinheiro para manter uma rede social, porque ela não é uma nuvem. O que a gente chama de nuvens não são nuvens, são milhares de servidores, né, computadores de verdade que tem que ficar armazenado num lugar, que tem que ser resfriado, que consomem energia, né? Então, basicamente, se você está utilizando-se de um serviço e esse serviço é gratuito, é porque você está pagando com a sua presença ali, né? E principalmente com as informações que você doa gratuitamente para aquela rede. Tá? Então, as redes sociais, elas ganham dinheiro com as informações que você deixa lá, porque as informações que você deixa lá não são suas, são da rede social, né? Fotos, vídeos, comentários, isso vão permitindo as redes sociais, através de algoritmos, ou seja, de contas matemáticas, prever o seu perfil e de se colocar você em determinados perfis. Isso vai tornar, por exemplo, os anúncios, né, a propaganda muito mais direcionada para você. Tá? Então, basicamente, os algoritmos eles têm essas duas funções: direcionar os anúncios para você e manter você entretido naquela rede social. E quanto mais tempo você ficar naquela rede social, melhor para a rede social. Tá? Então, basicamente isso. Não é teoria de conspiração. É a verdade como ela é. Tá? Agora, a gente não precisa ficar indo para teorias absurdas, anti-vacina, terraplanistas, para ver como o mundo é complicado ele em si. Tá? Beleza, gente. Então, para fechar o nosso assunto aqui hoje, eu falei no início da aula, primeiro quero agradecer muito a participação de vocês, eu estou achando que está bem bacana mesmo, tá? O pessoal faz umas piadas e coisa e tal, né? Mas assim, é assim que funciona mesmo, tá? Eu acho que é muito melhor vocês estarem aqui. Claro, se vocês começarem a exagerar, a gente vai puxar aqui a corda, né?
mas de uma forma geral é muito melhor esse dinamismo do que eu falando, e vocês aí dormindo, né? Mas hoje a gente falou basicamente o quê? A gente falou coisa pra cacete, tá? Então vamos lá. A gente primeiro falou sobre a geografia, falamos sobre a geografia como ciência, tá? Falamos que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, que é basicamente o espaço que o homem constrói, interfere, modifica, tá? Falamos que existem vários tipos de espaço, tá? E que eles são, né, de certa forma, estudados por vários tipos de conhecimento. Aí a gente entrou na ideia do tipo de conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento. Por que é muito importante essa primeira aula sobre tipos de conhecimento? Porque aqui na sala de aula nós vamos ter uma versão da ciência, ou seja, o que a ciência fala sobre as coisas, tá? E algumas vezes a ciência ela está de lado a lado com outros tipos de conhecimento. E de vez em quando, né, outros tipos de conhecimento falam coisas diferentes que a ciência fala. Então, para que não haja nenhum tipo de conflito aqui, é importante a gente entender que a ciência ela tem um método, ou seja, ela é um tipo de conhecimento metodológico, tá? E ela só pode ser considerado conhecimento científico depois que esse conhecimento passa por esse método. É como uma receita de bolo. Se eu quiser fazer um bolo, dificilmente eu vou conseguir fazer jogando ovo, farinha, misturando a parada e jogando no forno para ver qual é. Não, né? Basicamente eu tenho que seguir uma receita. Primeiro faz tanto, coloca tanto de farinha, depois bate o ovo, papapá. Vocês viram que eu não tenho a menor noção como faz bolo, né? Beleza. Então, assim, tem que seguir uma receita direitinho para chegar lá no final e de vez em quando o bolo pode até solar ainda, né? Então a ciência é assim. A ciência ela tem uma regra, uma metodologia muito rigorosa. E a gente só pode considerar conhecimento científico se ela seguir essa regra. Por exemplo, a astrologia, que eu dei uma zoada agora há pouco, né, apesar de eu gostar muito de usar a astrologia, ela durante muito tempo ela foi um conhecimento formal, muito importante, né? Astrólogos eram pessoas muito bem vistas até nos reinos, né? Assessores diretos dos reis eram astrólogos e coisa e tal. Muita da matemática e da astronomia surgiram graças a astrólogos. Mas por que a astrologia não é uma ciência? Porque ela não consegue, né, seguir a receita de bolo, o método científico direitinho. Então, o conhecimento que a astrologia produz não é ciência. É o que a gente chama de pseudocientífico. Ou seja, ela tem um ar de ciência, ela tem matemática, ela tem observação astronômica, mas ela não é ciência porque ela não segue o método científico. Ela tem uma metodologia. Isso, perfeito. Ela não segue uma metodologia certinho, né? Bloquearam o chat da última vez que um professor falou exatamente essa frase. Qual frase, Gustavo? Desculpa, eu não sei qual frase. E é bom assim, com essa brincadeira, com essa coisa. Tá, beleza. Oh, meu Deus, então cuidado. Não, então é ruim. Repete a frase. Não, é ruim. Então, olha só. Então, vamos lá. Basicamente, pessoal, o conhecimento religioso, ele já é diferente da ciência. Por quê? Porque ele tem a fé, como vocês falaram muito bem. Então, por exemplo, por que a ciência não consegue responder o que tem depois da morte? Porque dentro do método científico, a ciência não conseguiu responder. Entendeu? Então, não existe nenhum método científico que conseguiu, ou seja, pegar essa pergunta, criar uma hipótese e depois fazer um experimento e conseguir chegar a uma resposta. Até hoje, o método científico falhou miseravelmente para tentar responder o que tem depois da morte. Né? Agora, para responder isso, o que tem depois da morte, está aí a religião, que tem a fé, a crença, né? Ou seja, a fé não precisa do método científico, você não precisa seguir uma regrinha, você só precisa crer, acreditar. Eu acho que foi Camille que falou isso mais tarde, assim, só crer. Se você tem uma religião, se você tem uma crença, né, você já está ali, né, praticando a sua fé. Tá? Agora,
é muito importante a gente entender que o nosso próximo passo, que é o que está lá no material que eu coloquei para vocês da primeira semana, que é o que a gente vai discutir na nossa próxima aula, que é a origem do universo, tá? A religião e a ciência não batem. Existe um conflito aí, tá? Porque, por exemplo, dizer que as coisas foram criadas por Deus, né, não é uma resposta satisfatória para a ciência. Por que não é uma resposta satisfatória para a ciência? Porque eu não posso passar essa afirmativa pelo método científico. Ele não passa pelo método científico, não tem como. Tá? Outra coisa que para a ciência também não é satisfatório é Deus sempre existiu. Por quê? Porque se Deus sempre existiu, né, o que impede de eu falar, por exemplo, que o universo sempre existiu? Né? Ou seja, eu elimino a figura de Deus e coloco o universo como sempre existiu. Né? Então, assim, cientificamente falando, a existência de Deus, ou Deus criando todas as coisas, não tem como ser provado. Tá? Então, eu não posso dizer que isso é conhecimento científico. Mas então todo cientista é ateu? Queima! Não, gente. Não, calma. Né? Existem muitos cientistas que são religiosos, muitos cientistas que tentam dar uma noção religiosa para os seus conhecimentos. Mas agora, uma coisa que todo cientista sério tem que saber é o seguinte: mais que eu queira crer em um Deus, mais que eu possa querer crer que existe uma vida depois da morte, né, se eu não conseguir responder isso dentro do método científico, não é ciência, não é conhecimento científico. Tá? Agora, para fechar hoje, que já são 9h24, pergunta que não quer calar. Qual conhecimento é melhor? Todos são ótimos. Existe conhecimento ruim. Mas eu prefiro o religioso mesmo. Quem que falou? Repete. O religioso. Caio falou religioso mesmo. Leonardo, pode falar. No qual a pessoa quiser acreditar. No qual a pessoa quiser acreditar. Todo e qualquer conhecimento é útil, segundo o Bernardo. O professor. Preferência não é ser melhor, segundo o Pano. O professor, deixa eu te falar. Assim, eu acho que conhecimento nunca é demais. Mas se a gente levar em consideração que a primeira religião, segundo os estudiosos, que é o catolicismo, meio que abusou da fé de todo mundo na época para se manter no topo hierárquico, eu acho que a religião assim ajuda bastante a gente a compreender como a gente surgiu e o porquê que a gente está aqui hoje no futuro. Eu acho que é isso, né? Mas eu sou religioso, tá, professor? Tudo bem, Vitor. A Isadora fala assim, acho que tem um pouco dos dois, ciência, religião. Assim, eu acho que vocês estão chegando ao ponto, né? A pergunta, qual é o melhor tipo de conhecimento, é uma pergunta pegadinha mesmo, né? É importante a gente entender que talvez não exista um conhecimento melhor, mas o mais adequado à sua necessidade, tá? Como assim o mais adequado à sua necessidade? Se eu quiser responder como uma lâmpada, né, funciona, não adianta eu chamar um pastor ou um padre. Ele vai olhar porque Deus quis. Ou se eu tentar recorrer ao saber popular, né, eu chamo minha avó, minha tia, chega aqui, como que essa lâmpada funciona? Ela vai olhar para a lâmpada, vai olhar para mim, vai olhar para a lâmpada, vai olhar para mim, vai dizer, você quer um chá de boldo? Né? Então, tipo assim, claro que para poder responder como que uma lâmpada funciona, o melhor tipo de conhecimento é o conhecimento científico. Eu vou lá, vou pesquisar as ondas eletromagnéticas, né, a questão da corrente elétrica que é produzida, o pulso que produz, beleza, show. Né? Agora, se eu quiser responder o que tem depois da morte, né, é claro que talvez o conhecimento religioso seja muito melhor para te trazer um conforto, te trazer uma lógica, te trazer uma linha de raciocínio, né, do que o conhecimento científico. O conhecimento científico não promete conforto. O conhecimento científico não promete aconchego. Né? Ele te diz, vou tentar, dentro do método, explicar as coisas. Se as coisas chegarem e te disserem que não existe uma alma, de que depois que morre acabou, vai ser isso, e pronto, acabou. Né? É claro que, então, cada um tem a sua escolha, né? E a liberdade de escolher é importante para isso. A minha crença me traz conforto, a minha crença me traz a minha, né, a direção no mundo.
né? Então é essa a sua crença, é isso que é a verdade, tá? Agora, o que a gente tem que só tomar cuidado é de que a gente tem que manter a mente aberta, lespa, a mente que eu falei, sempre. Ou seja, nunca se deve, e aí alguém falou, eu acho que foi o Vitor, falou de que abusou da fé das pessoas, a gente nunca deve, né, aceitar que alguém diga para a gente que não preste atenção nesse tipo de conhecimento. Esse tipo de conhecimento é proibido, né? Por quê? A fé é aquela crença inabalável nas coisas. Agora, nunca se disse que a fé é não perguntar, não fazer perguntas, né? Não se questionar. Tá? O questionamento é uma característica do ser humano. Acabei de falar a aula inteira. O ser humano tem a característica de fazer perguntas. Essa é a nossa característica. Qualquer tipo de conhecimento que tente te dizer para você, não faça essa pergunta, não faça aquela pergunta, né? Ele está te manipulando, ele está te conduzindo, né? Como um rebanho, né? O que não é uma coisa interessante para o ser humano. Tá? A gente não é um rebanho, a gente não é gado, não é carneiro, não é nada disso, a gente é ser humano. Então, que fique aí, talvez hoje a nossa aula, a maior lição da aula seja essa, né? A liberdade de aceitar, né, todos os tipos de conhecimento e que o conhecimento que te traz mais conforto e mais seguridade, alguém falou aqui que prefere a ciência, por exemplo, acho que foi... Peraí. Não sei quem foi que falou que prefere a ciência, acho que passou aqui já, perdi aqui. O Gabriel falou, prefiro a ciência. Pô, Gabriel, se você prefere a ciência, esse é o seu conhecimento, é isso que te traz conforto, é isso que te traz lógica, que você tenha, né? Isso aqui faz sentido para mim assim. Agora, por exemplo, o Vitor falou, eu sou religioso e coisa e tal, para mim a religião é que me traz a lógica, o conhecimento, né? É isso que é o certo. Então, esse é o conhecimento do Vitor, entendeu? Agora, a gente não pode permitir que se tente, né, subjugar um conhecimento pelo outro. Nem a ciência deve tentar virar para a religião e dizer, olha, é assim que as coisas estão, isso que é o correto, e nem o contrário. Tá? Só para fechar aqui, tem umas considerações aqui do Gustavo. Sobrevivemos através do conhecimento de várias pessoas sobre coisas diferentes. Hoje em dia, uma pessoa não consegue explicar coisas básicas sozinha. Precisamos de conhecimento de outra pessoa. Exemplo, para trocar o cabeamento do fio, precisamos de um especialista. Mesmo sendo uma coisa presente no dia a dia, nem todo mundo consegue fazer. Muito bom, Gustavo. Seu conhecimento, a sua consideração é excelente. Ou seja, nós somos uma soma de conhecimentos de todas as pessoas. E com o tempo, como o conhecimento tem ficado cada vez mais complexo, né? A tendência é que cada um de nós saibamos cada vez mais de um pouquinho de cada coisa. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção na nossa pequenez, né? Eu sou, às vezes, muito bom em cabear, por exemplo, né? Para passar a internet, coisa e tal. Mas isso não significa, eu sou muito inteligente naquilo, na internet, sou muito inteligente na questão de programação, mas isso não significa, por exemplo, que eu sei tudo. Né? Então, às vezes, ouvir e entender com um pouco de humildade é importante também. Tá? Cabeamento de fio, meu Deus, meu cérebro derreteu. Né? O que o Gustavo foi, né? No auge agora. Né? Cauã fala, na Bíblia, os próprios discípulos viviam questionando sobre tudo. Muito bem lembrado. Né? Eu gosto muito que a gente fala, por exemplo, sobre a origem do universo agora, a gente vai falar sobre questão de bilhões de anos, e tipo assim, mas na Bíblia fala que o Deus criou, né, o mundo em 7 dias. Pô, mas peraí, isso pode ser uma figura de linguagem. Quem disse que dias para Deus é a mesma coisa para o ser humano? Né? Assim, a gente pode ter várias interpretações distintas. Tá? Quando a gente for falar sobre Big Bang, os teóricos do Big Bang não falam de um momento de criação, mas muitas pessoas gostam de pegar essa teoria e ter, olha só, tem um Deus antes que a criação. A gente vai discutir sobre essas paradas aí, né? Rafaela, para fechar aqui, já bateu 9h30, né? Acho que a religião... Vou puxar aqui, pessoal, não saia que eu vou puxar a presença aqui, tá? Acho que a religião responde algumas perguntas que as pessoas têm medo das respostas, né? Como o que vem depois da morte, muita gente tem medo disso. E a religião também te dá um certo conforto, porque nas religiões que já estudei,
coisas que não são explicadas na ciência porque não conseguiram, ainda é explicado na religião. Perfeito. Ou como eles confiam em tudo que acontece com eles, é porque Deus, né, da religião que queria, ou seja, um propósito, existe um Deus, existe um plano para você. Então, se você sofre um acidente, por exemplo, e sua perna se machuca, né? É o que a Rafaela está falando, é um plano de Deus, é uma provação, é uma coisa que você tem que passar. Sim, Rafaela, concordo com tudo que você falou. Né? A religião, muitas das vezes, ela traz um conforto para a pessoa. Por quê? Porque, de certa forma, ela vê um sentido nas coisas. E o ser humano precisa muito disso, se conectar com todas as coisas. Tá? Simplesmente aceitar que nós somos um conjunto de átomos, né? E esses átomos estão aqui dessa forma, e depois, quando a gente morre, esses átomos se espalham por aí, vão fazer parte de outras coisas, que é uma visão meio estoica do mundo, né? Essa visão ela é muito, muito triste para muitas pessoas, e tem muita gente que não consegue realmente, né, aceitar esse tipo de visão. Né? E aí a religião ela tem um papel primordial nessa questão do conforto, do sentido, né? E a verdade da pessoa. Beleza. Tá? A Pamela fala sobre textinho grande, né? A Bíblia, gente, textinho grande, né? A Bíblia é grande, é um conhecimento, né, realmente compilado por vários anos. E olha que vale lembrar que nem todos os evangelhos entraram na Bíblia, né? A Bíblia já foi meio nerfada ali no século III, né? Foi bem resumida, né? Hã? Foi bem resumida a Bíblia, né? Bem resumido. É porque a igreja desmembrou alguns que eles não acreditavam que era por inspiração de Deus. Isso, né? Há quem diga que é por uma questão política também, né? Ou seja, a fé que eles queriam doutrinar, alguns evangelhos alguns evangelhos e algumas cartas apócrifas, né, não eram muito condizentes com a linha de raciocínio da fé que eles queriam montar, né? Mas assim, mas também é uma versão que Cauã falou, de certa forma a religião falou, não é isso aqui, não sei, a construção da Bíblia é uma história também em si muito, muito grande, né? Mas assim, realmente concordo com o Rafael, é um livro grande, sim. Mas se bem que a Bíblia foi modificada várias vezes, então a gente não tem certeza qual que é a Bíblia original. Sim, modificada, tem as traduções também, né? Ou seja, ela foi escrita, né, em aramaico, depois passou por, né, para outras línguas, então, tipo assim, durante muito tempo ela ficou no latim, né? Mais recentemente ela começou a ser, né, traduzida para as línguas nativas das pessoas, né? Então, assim, também tem a questão de edição, de tradução, né? Como qualquer livro, né? Mas o que não diminui a importância filosófica do que está escrito lá. Muitos dos ensinamentos que estão lá são conhecimentos muito antigos, tanto do Velho Testamento, né, que eu acho um pouco mais adequado à antiguidade, né, quanto o Novo Testamento. O único problema da religião é que tudo se baseia em teoria dos antepassados, querendo ou não, é bem inseguro. O Breno fala aqui, faz a consideração dele, tá? Tá falando a religião, eles se empolgaram e escreveram a Bíblia, né? O Leonardo fazendo uma piada aqui. Exatamente, estou gostando do professor, papapá, debate valeu, debate do Zé, debate... Bem, galera, fechando aqui agora, só uma consideração aqui, rapidinho. Desculpa se eu não consegui ler de todo mundo, tá? Realmente, assim, deixa eu só ler aqui do Felipe. Professor, não creio que é melhor que o outro, que um é melhor que o outro, ele está falando sobre os tipos de conhecimento. Acho que os dois andam de mão dadas para ajudar a descobrir mais sobre o mundo, porque, exemplo, Sócrates falava de uma maneira diferente quando a questão era sobre divindade. E por isso eu creio que quando a ciência não responde a algo, a religião responde. Beleza, Felipe. Isso aí eu também acho interessante. Na formação de um indivíduo, a ciência e a religião podem somar. Agora, vale lembrar que na pesquisa sobre o mundo, né, a religião é uma coisa e a ciência é outra. Elas não podem se misturar, porque elas estão tentando responder, muitas das vezes, a mesma coisa de formas diferentes. Tá? Aí cabe ao indivíduo a sua crença. Né? Ele pode acreditar nisso, naquilo, tudo bem. Por exemplo, muitas das vezes, a gente estava discutindo sobre questões das teorias das conspirações, né? Muitas das vezes as crendices, né? Eu não estou falando de religião, estou falando das crendices, acabam fazendo com que as pessoas, né, evitem, por exemplo, uma coisa comprovada cientificamente como a questão da vacina.
né? E aí a gente pode ver que aí são tipos de conhecimento que estão um prejudicando o outro. Então é nesse ponto que eu tenho que falar para vocês. A religião e a ciência, eles vieram a somar, e concordo com o Felipe, mas às vezes a gente tem que tomar uma decisão. Ó, isso aqui é conhecimento científico, isso aqui é conhecimento religioso. Por exemplo, quando eu começar a falar sobre a origem do universo, é conhecimento científico que eu vou estar falando para vocês, tá? Agora, se cada um tem a sua crença e, isso aqui eu não acredito, beleza, é a sua crença, mas o conhecimento científico não pode estar pautado pela crença das pessoas, tá? Gente, eu vou fechar aqui, vou puxar agora rapidinho. Vou puxar aqui, vou parar de projetar, né? Interromper aqui. Vou puxar a chamada, um minutinho. Só conferir aqui se a chamada veio direitinho. Veio, legal, né? Emanuel, Álvaro. Pessoal, ó, sempre mantenham os nomes de vocês de preferência. Eu vi aqui que muita gente colocou a turma também, bem legal, tá? Porque isso me ajuda lá na hora de separar a chamada, tá? Vi que muita gente botou aqui primeiro ano, coisa e tal, de automação, de administração, isso ficou legal também. Mas só colocar o nome e o sobrenome já me ajuda bastante lá de fazer na hora de passar pro acadêmico. Obrigaram a gente a fazer isso. Obrigaram? Então foi muita inteligência da parte de quem obrigou, tá? Não foi escolha não, professor. Não foi a Bia que obrigou nós? O nome aqui, Zezinho do Pneu, Carlinhos, todo mundo assim, Flavinho do Pneu. Tem nem Flávio na turma. É porque senão o MIT expulsava a gente. O professor tinha um MIT especial. O MIT. Não podia botar foto do Bolsonaro com a Cuca, senão expulsava nós. Tudo expulsava nós. O Bolsonaro, o cara colocar lá o Levi lá, porque para mim, o que vê de anime aqui é a enormidade, né? Não, assim, a gente tinha um grupinho aí de 20 cabeças com foto do Bolsonaro diferente. Bolsonaro professor, é a foto da Cuca com o Bolsonaro. Só que aí o MIT 2.0, o MIT não quis deixar a gente, entendeu? Foi o MIT, não foi o Bolsonaro. Foi o MIT. Foi o MIT. Automaticamente. O pessoal tá farpando mesmo na cara de pau. Não, a gente foi. Oi. Não deixa nada passar em branco aí, tem que falar mesmo. Beleza, gente. A gente depois vai discutir sobre essas questões aí, né? Tá ok, tá? Mas assim, para a gente ajuda bastante aqui. Professor. Realmente. Fala. E sobre seu prazo de entrega, vai ficar como? Maria, boa pergunta, tá? Cauã, já vou passar a palavra para você. Eu sempre abro, Lespa, a nossa sala lá do Moodle nas terças-feiras, tá? Assistam o vídeo de introdução que eu explico direitinho, tá? Mas, assim, vocês têm toda a semana para fazer o resumo lá do fórum, tá? E a data limite é a outra terça-feira, tá? Ou seja, quando eu abrir a próxima pasta, da semana seguinte, aí termina, né, o acesso ao fórum da semana anterior, tá? A gente vai fazer provavelmente 5 ou 6 pequenos textos ao longo das semanas. Essa soma de 5 ou 6 pequenos textos vão ser a nossa primeira nota, tá? Então, não deixem de fazer. Inclusive, o primeiro texto que está lá é referente ao material da primeira semana, que é a origem do universo, tá? Então, por exemplo, vocês vão assistir os documentários, vocês vão ler o material que eu deixei lá para vocês, e aí vocês vão construir um pequeno texto ali de 150 palavras. É pouquinha coisa mesmo, tá? E aí, semana que vem, a gente vai vir aqui e vai discutir, tá, esse assunto, e aí eu acho interessante que a gente discuta depois que vocês fizeram o trabalho, para a gente poder ter exatamente essa linha de raciocínio de vocês, tá? Beleza? Galera, agradeço bastante a participação de vocês hoje, tá? Semana que vem estamos juntos nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Até semana que vem. Valeu, gente. Até semana que vem. Liga a chamada e bora começar. A chamada já foi. O professor tá gravando ainda, professor? Tá, tô puxando aqui a gravação. Gravando ainda. Espera acabar a gravação. Ô, Gustavo. Eu.